Olá pessoal, tudo bem? Hoje então o conteúdo da aula de atendimento é sobre um assunto bem específico. A gente vai falar sobre criação de orçamentos para projetos de publicidade. É um assunto bem delicado, assim. Existem muitos caminhos de como fazer um orçamento, mas eu vou explicar para vocês um pouco de como eu faço isso e como que eu acho que vocês deveriam refletir quando precisarem fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, então acima de tudo a gente está falando sobre como precificar um serviço, né? Como precificar um serviço. O serviço ele tem uma característica muito específica, que é a questão da intangibilidade, da heterogeneidade. É intangível porque a gente não consegue tocar, ele não sai de uma indústria, é uma experiência, né? E heterogêneo porque ele pode ser muito complexo, ele pode ter diferentes tipos de formatos. E tudo isso influencia em possibilidades e números para a gente poder precificar um serviço. Na agência de publicidade não é diferente. A gente tem uma agência, de repente, em São Paulo, que produz um VT para uma campanha por R$ 200.000 e o mesmo VT numa agência, sei lá, no interior de São Paulo ou em Porto Alegre cobra 8.000 e uma outra no interior do Rio Grande do Sul cobra 2.000. Então, é exatamente o mesmo produto com preços completamente diferentes. Ah, mas por que esses preços são diferentes, né? Então, aí esse é o ponto que a gente tem que chegar. Isso não significa que a agência do interior do Rio Grande do Sul está cobrando errado. Pode estar, mas não necessariamente. Tem vários fatores que interferem no preço, que interferem na remuneração aí do serviço, né? Deixa eu ver se eu consigo habilitar a câmera de novo aqui. Acho que sim. Pronto. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, fechou. Buenas. Então, quando a gente fala quando a gente fala de preço de serviço, a gente está falando daquilo que eu comentei, né? Intangibilidade, essa falta de capacidade que a gente tem de conseguir reconhecer aquilo que a gente está comprando. O serviço ele tem essa característica, como se fosse uma promessa. Quando a gente faz um orçamento para alguém, a gente não está garantindo nada, né? Inclusive nos contratos, quando eu faço os contratos assim, tem uma cláusula que diz, olha, eu não consigo garantir para ti resultado em venda. O que eu consigo garantir é a execução de uma atividade, né? Então é uma promessa de que pode dar certo. E essa intangibilidade, ela gera para o comprador, para o cliente, um sentimento de muita insegurança, né? Muita insegurança. Além disso, tem um outro detalhe assim que porventura pode gerar algum tipo de dificuldade na negociação, é que o cliente não entende essas diferenças de preços assim. E às vezes quando a gente não reflete direito sobre o nosso preço, ou a gente não cobra nada, ou a gente cobra um valor muito baixo, a gente pode passar a sensação para o cliente de que o nosso serviço é muito ruim, de que o nosso serviço ele tem uma qualidade inferior em relação a outras empresas que existem por aí. Então, isso é um detalhe que também tem que cuidar. Quando a gente se posiciona com preço, se o nosso preço é muito baixo, pode passar a impressão de que o nosso serviço é muito ruim, né? Buenas. Sobre essa questão da heterogeneidade, então existem, o que é heterogêneo? É uma coisa muito, que é diferente, né? Pode ter diferentes tipos de facetas, diferentes tipos de alternativas, né? Como o serviço ele é heterogêneo, ele pode ser executado de diferentes formas, ele gera uma flexibilização de preços muito grande. A mesma empresa pode vir a adquirir o mesmo serviço com um preço 20% diferente de outra empresa em que ela orçou. E ao mesmo tempo, dentro da própria agência, quando se faz o orçamento, às vezes se cria uma solução com diferentes tipos de preços.
E isso gera ainda mais insegurança para o cliente, né? Quando eu faço propostas, normalmente as minhas propostas elas envolvem três soluções assim de preço, nada mais do que isso. Eu vou explicar para vocês logo mais como é que eu faço isso, tá? Então, assim, como é que é legal a gente pensar essa questão de preço? Quando a gente define o nosso preço, é o que está no meio aqui, né? O meu preço. Às vezes, o cliente ele quer desconto, né? Se ele quer desconto, talvez a gente tenha que negociar isso com o cliente, considerando aquelas variáveis que aparecem aqui na intersecção das bolinhas. Bom, se ele quer preço, se eu posso dar um preço, se eu posso oferecer o meu serviço por um preço inferior, talvez seja importante eu buscar mais prazo, mais tempo para executar, né? Ou tentar diminuir o meu envolvimento no projeto, tentar oferecer o meu serviço com menos qualidade, que também é uma alternativa, né? Mas às vezes eu tenho o meu preço, mas ele tem um nível de qualidade que ele quer para esse serviço que me deixa preocupado, assim, né? Então ele quer algo perfeito. Bom, se ele quer algo perfeito, talvez eu tenha que pedir um pouco mais de grana por esse projeto, né? Então talvez eu tenha que pedir um pouco mais de preço. Ou talvez eu tenha que pedir um pouco mais de prazo. Então é importante a gente tentar jogar nessas bolinhas aqui, né? Às vezes eu dou o meu preço, mas ele quer muito rápido. Bom, se ele quer muito rápido, talvez ele tenha que pagar um pouco mais. Ou talvez ele tenha que aceitar o projeto com um pouco menos de qualidade. Eu tenho que fixar o meu preço. O meu preço eu não posso mudar. Se eu for mudar o meu preço depois do orçamento, eu tenho que tentar considerar uma dessas variáveis aqui de intersecção. Ou é mais prazo, ou é menos qualidade, ou é mais preço. Mas o que são os itens fundamentais assim quando a gente está definindo um preço de um serviço? Bom, primeiro a gente tem que ter muita clareza quanto que custa para a gente poder executar a nossa atividade profissional, né? Que é o que eu chamo de custo operacional. Qual é o teu atual custo operacional? O custo operacional ele é composto por tudo aquilo que a gente já investiu para poder, ou que a gente investe mensalmente, para poder executar a nossa atividade profissional. Esse é o nosso custo operacional. Além disso, a gente ainda tem um ganho almejado. Quanto que a gente gostaria de ganhar? Que salário que a gente gostaria de ter? Que remuneração que a gente gostaria de ter todos os meses executando essa atividade profissional? E esse custo operacional é diferente do ganho almejado, porque se eu só defino um ganho e não calculo o meu custo, talvez uma parte do meu ganho eu estou perdendo no meu custo. Então eu tenho que definir uma variável que é o meu custo e sobre essa variável que é o custo eu tenho que incrementar o meu ganho. Além disso, tem outras variáveis, como a questão da complexidade do projeto. Então, às vezes, o projeto é muito complexo, ele envolve muitas pessoas para poder aprovar, e tudo isso gera um desconforto, gera uma dificuldade na hora de executar o projeto que faz com que a gente perca muito dinheiro, perca muito tempo. Então, eu tenho que considerar essa variável na hora de fazer o orçamento. Tem a questão das médias do mercado, então, mais ou menos, como que as agências da minha cidade cobram para fazer a mesma coisa. Quanto que as agências do Rio Grande do Sul cobram, no Brasil cobram. Tem que saber isso aí. Eu tenho que saber como é que está a questão da demanda e da oferta por esse serviço. Será que eu tenho capacidade para executar? Às vezes a gente tem muito serviço para fazer. Se a gente pegar mais uma demanda, a gente até pode pegar. Mas a gente tem que saber que numa situação de uma alta demanda, talvez só vale a pena a gente pegar mais um projeto se a gente de fato ganhar mais dinheiro com ele. E o inverso é proporcional, às vezes a gente não tem nada para fazer, a gente está ocioso, né? E aí nesse sentido talvez seja importante a gente aceitar um trabalho com preço mais baixo, né? Então tem essa questão também. E a urgência por parte do cliente. A urgência por parte do cliente também é um fator que a gente tem que considerar na hora de fazer lá o nosso orçamento. Se ele quer muito rápido, talvez ele tenha que pagar mais por isso. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Buenas, vamos lá. Como que eu posso calcular o orçamento de um projeto de publicidade? Tá? Sendo bem específico, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo de como que eu enxergo isso. E depois eu vou propor para vocês um exercício para que vocês façam um orçamento para mim, tá? Então, prestem atenção aqui. Isso aqui não é
é uma regra, mas é como eu faço. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e tentassem montar o de vocês a partir disso, tá? Como calcular? Bom, talvez vocês já escutaram essa frase aqui, né? Quanto você me cobra para fazer um logo? Né? Talvez, e aí a reflexão para, né? Vocês ficam pensando, tipo, como é que eu vou cobrar? Será que eu cobro? Será que eu não cobro? Quanto eu cobro? O que eu tenho que fazer para que o cara perceba que meu trabalho tem valor ou não? Né? Vocês talvez já tenham passado por esse tipo de situação. Como que eu faria no lugar de vocês isso, tá? Quanto eu cobraria e como que eu faria essa conta? Considerando que vocês são freelancers, vamos supor que vocês não têm uma empresa. Eu acho que nenhum de vocês tem uma empresa aí, uma agência. Vocês é um profissional isolado, né? É um profissional autônomo. Como vocês fariam esse orçamento? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que todos aqui têm um custo operacional. Tipo, para poder executar essa atividade profissional de publicidade, vocês já têm um custo operando. Já existe um valor que vocês estão gastando todos os meses para poder executar essa atividade profissional. E a gente tem que trazer esse custo para o preço do projeto. Se a gente não colocar esse custo no preço do projeto, vocês talvez estejam pagando para trabalhar. Tá? Como é que a gente faz o cálculo desse custo? Bom, sei lá, vamos supor que você gasta em torno de R$ 1.500 por mês em faculdade. Ainda tem a questão, então tá aqui, R$ 1.500 a faculdade. Ainda tem a questão do que a gente chama de depreciação do computador, que é, ou de outros equipamentos, tá? Eu estou colocando valores aleatórios aqui, só para vocês entenderem a conta. O que é a depreciação do computador? É o quanto que ele está desvalorizando em relação ao uso dele, né? Existe uma variável que a gente costuma dizer, é que o valor dos equipamentos que a gente utiliza costuma depreciar, costuma perder valor em 20% a cada ano. Eu coloquei aqui um número aleatório, que vamos supor que o computador que vocês estão utilizando para trabalhar reduza, né, perca R$ 100 no preço dele a cada mês que vocês executam um projeto com ele. Então nós temos uma depreciação aqui, R$ 100. Vamos supor que vocês gastam de transporte para a faculdade ou para um escritório que vocês utilizam em torno de R$ 300 por mês, né? Tem talvez fornecedores envolvidos para executar esse projeto. Aqui eu coloquei nada, como se vocês fossem fazer tudo. E coloquei outros custos que vocês podem ter, sei lá, num escritório, pode ser o aluguel, a água, não sei, gente. Aqui a gente tem que colocar tudo que a gente gasta por mês para poder ser poder se posicionar, sei lá, como um publicitário do futuro, né? Poder garantir essa profissão. Então vamos supor que por mês vocês gastem R$ 2.100 para poder ser um publicitário no futuro. Tá? Esses R$ 2.100 é o custo operacional de vocês. É quanto que vocês gastam por mês sem ganhar nada para poder virar um profissional de publicidade e propaganda. Se vocês dividirem esses 2.100 por 22 dias úteis, que são os dias úteis de um mês, tirando os finais de semana, a gente chega à conclusão que vocês gastam em torno de R$ 95 por dia para ser um profissional de publicidade e propaganda. Se vocês dividirem isso por 8 horas, que é o tempo, são as horas úteis de trabalho, né? Significa que cada hora útil de trabalho tem que custar, no mínimo para vocês, R$ 11,90. Ou seja, se vocês têm um projeto que vocês vão demorar 10 horas para executar, isso significa que seriam 10 vezes 11,9, aliás, R$ 11,90. 10 vezes R$ 11,90. Se vocês cobrassem menos do que isso, o que significaria? Significaria isso aqui. Qualquer orçamento em que a sua hora de trabalho for inferior a R$ 11,90, de acordo com esse exemplo aqui, você estaria pagando para trabalhar, o que não é o nosso objetivo. A gente quer ganhar para trabalhar, né? Tá, Ciro, beleza, entendi de onde é que vem esse valor aqui, né, de R$ 11,90, tá? Então, eu somo tudo aquilo que eu estou gastando, divido pelo número de dias de trabalho, divido pelo número de horas de trabalho, eu vou ter lá um custo operacional. Ok, essa variável precisa estar dentro do preço que eu vou cobrar no meu serviço. Mas além disso, tem outras coisas que eu preciso agregar, tá? Ok,
qual que é o meu ganho profissional almejado? Ou seja, quanto que hoje, na situação que vocês estão, seria um salário ideal para vocês? Assim, seria um salário que vocês é viável e ideal para vocês? Eu coloquei aqui como um exemplo, vamos supor que vocês desejassem ganhar R$ 2.500 por mês, trabalhando 40 horas por dia, agora na situação que vocês estão como estudantes, tá? Se vocês tivessem essa expectativa, pode ser que a expectativa seja superior a isso, pode ser que seja inferior. Eu só estou fazendo um exemplo aqui, tá? O que seria isso? Quanto que vocês gostariam de ganhar? Ou seja, ganhar tirando o custo, né? Então, aqui é um valor a mais, além daqueles 11,90 da hora que eu comentei há pouco. Então, vamos colocar aqui, R$ 2.500. Essa carga horária, eu coloquei aqui 40 horas, tá? Vamos supor que vocês gostariam de, hoje, trabalhar 40 horas e ganhar R$ 2.500 por mês. Esses R$ 2.500 por mês aqui, a carga horária almejada seria 40 horas por semana. Então, 40 horas por semana vocês trabalhariam para ganhar R$ 2.500 por mês. O que significa isso por mês, né? Quantas horas seriam por mês? Então, 8 horas por dia, 40 horas por semana, 200 horas por mês. Se a gente dividir essas 200 horas por mês por essa remuneração almejada que vocês estão citando aqui, que é 2.500, vocês teriam um preço de hora de 12,50. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Qual que seria o preço ideal para minha hora de trabalho? Tá? Seja o que for, seja para fazer uma marca, seja para fazer um, um jingle, seja para fazer o que vocês quiserem. Tá? Bom, só tem que cuidar, tem alguns tipos de serviço em que a gente tem custo de fornecedor também, né? Aí a gente tem que, voltando aqui, ó, no caso de um jingle, por exemplo, tá? Fornecedores necessários aqui, ó. Talvez eu teria que colocar aqui um valor de um fornecedor. Aí eu vou ter que gastar R$ 1.000 com uma produtora para poder fazer o tal do jingle, né? Mas se vocês não dependerem de fornecedor, como que eu imagino que o resultado seja mais ou menos parecido com esse, tá? O que seria o preço da hora de trabalho de vocês? Seria o custo operacional que vocês calcularam, mais o ganho almejado. A soma desses dois aqui, ó, 11,9 mais 2,5, 12,5, seria o equivalente ao preço que vocês teriam que cobrar pela hora de atividade. Se o projeto demora 10 horas para fazer, você teria que cobrar 10 vezes isso. Se fosse 100 horas, 100 vezes a soma desses dois valores. Eu ainda coloquei aqui um negócio que eu chamei de margem de negociação, que provavelmente o cliente vai pedir desconto. Então a gente vai incluir aqui, ó, R$ 5 na nossa hora de trabalho, que tem a ver com a nossa margem de negociação. Porque se a gente não pode diminuir o nosso ganho almejado, porque é aquilo que a gente quer ganhar, e a gente não pode diminuir o nosso custo operacional. Então eu coloquei aqui custo operacional mais ganho almejado, mais essa margem de R$ 5. Deu no total de 29,4. Então 29,4 seria o preço da hora do trabalho de vocês, considerando esse exemplo aqui, tá? Se eu fosse fazer o meu valor, talvez o meu custo operacional hoje fosse muito mais alto e o meu ganho almejado também seria muito mais alto, o que faria com que o meu preço por hora de trabalho também fosse mais alto. Mas eu estou considerando aqui um exemplo partindo mais da realidade de vocês, tá? Buenas, então nesse exemplo, com 29,40 eu pago o meu custo operacional, e eu consigo alcançar o meu nível almejado de remuneração, com uma margem ainda de R$ 5 por hora em que eu posso negociar com o cliente. Então, qual que seria o orçamento do meu serviço? Então, o que vocês têm que partir é isso aqui, ó. Olha, o preço da, da minha hora, que é aquela soma ali que eu comentei, 29,4, é isso, né? Deixa eu voltar aqui, 29,4. Então, 29,4 seria o preço da minha hora. Só que aí tem uma variável aqui que é fundamental para a gente poder realizar qualquer tipo de orçamento, que é saber quanto tempo que é necessário para eu fazer esse projeto. No caso de uma marca, pensem comigo, quanto tempo vocês demorariam para fazer uma marca? Quanto tempo vocês demorariam para fazer uma marca?
Ah, eu demoraria 5 minutos, Ciro. Tem que considerar tudo, não é só o tempo que você está executando o software, é o briefing com o cliente, é o tempo que você vai levantar referências, é o tempo que você vai ficar no software, é o tempo que você vai demorar para aprovar, é todas as refações que ele vai te fazer, vai pedir para te fazer. Tudo isso é tempo de envolvimento, é tempo de trabalho, né? Se você não sabe quanto tempo você precisa dedicar para executar um projeto, você precisa começar a controlar esse tempo, você precisa começar a fazer um histórico desse tempo, né? Se você não quiser usar o relógio para isso, existem alguns sistemas que a gente pode usar para fazer isso, tá? Por exemplo, esse sistema aqui, ó, se procurem no Google depois e deem uma pesquisada. Toggle, T-O-G-G-L. É um sistema gratuito em que a gente pode inserir os tempos das nossas atividades. É como se fosse um reloginho que fica no nosso computador. E aí nesse reloginho eu fico mensurando quanto tempo eu preciso para fazer uma marca, quanto tempo eu preciso para poder fazer a gestão de redes sociais por mês de uma empresa, quanto tempo eu preciso para fazer um anúncio para jornal de uma empresa e assim por diante. Então, esse histórico, esse controle, né, que você vai fazer é fundamental para você conseguir fazer orçamentos no futuro, né? Se porventura você não tem histórico hoje, você tem que imaginar, mais ou menos, quanto tempo será que eu demoro para fazer isso? Aqui eu tentei fazer o orçamento, ó. Eu coloquei qual que é o preço da minha hora, R$ 29,40. Tá? Lembrando que o preço da hora, ela é a soma do meu custo com a minha remuneração almejada. Quanto tempo eu demoro para fazer a marca, que é aquilo que ele me pediu? Ah, gente, eu acho que em torno de 50 horas é o tempo que se vai dedicar para fazer uma marca. Tudo isso? Sim, tudo isso. Pensem que uma semana demora em torno de 40 horas. Então é uma semana e meia fazendo esse negócio. Se é para fazer um negócio legal, se é para fazer uma marca bem feitinha. Umas 50 horas. Então, o que seria o meu preço mínimo? Seria os 29,40 vezes 50, que daria 1.470. 1.470 seria o tempo, né? Seria o preço mínimo que eu deveria cobrar para poder fazer essa marca. Mas eu ainda considero, quando eu estou fazendo o orçamento, alguns outros fatores. Eu chamo de fator urgência, fator demanda e fator complexidade. O que significa isso? Fator urgência. O quanto rápido ele quer isso? Ele quer para a semana que vem? Bom, se ele quer para a semana que vem, eu vou agregar 20% no meu orçamento, que é 1.470 mais 20%, que daria 1.764. Ah, demanda. Eu tenho muito trabalho? Eu não tenho. Se eu tiver muito trabalho, eu vou agregar mais uma porcentagem aí, mais 10, mais 20%. Complexidade. O quanto que é difícil fazer esse negócio. Se for complexo, eu posso agregar mais 20, mais 30%. Nesse exemplo aqui, eu só coloquei um fator urgência, que deu mais 20%, 1.764. Então, o preço do meu orçamento, eu coloquei R$ 1.790 para poder fazer essa marca, tá? Considerando esse exemplo de vocês, tá? Se eu fosse fazer esse mesmo orçamento, talvez eu cobraria bem mais. Mas eu tenho muito mais investimento em ensino, eu tenho uma expectativa de remuneração muito mais alta e assim por diante. E é por isso que os preços das agências mudam tanto, tá? Cada uma tem uma estrutura de custo diferente, cada uma tem uma expectativa de remuneração diferente. E assim funciona. Então, 1.790 seria o valor que eu colocaria no orçamento. Mas assim, por que 1.790 e não 1.764? Aqui tem uma questão assim de psicologia de preço mesmo. Se o cara vai pagar 1.764, então eu posso colocar 1.790. E se o cara paga 764, ele pagaria 90. E a impressão que ele tem é que 1.764 é mais do que 1.750. Então, e é menos do que 1.800. Então eu vou colocar, deixar bem claro ali, 1.790 seria o preço equivalente a esse orçamento. 1.790 é um bom preço, né? E aí a gente tem que pensar, qual que é a média do mercado? Né? Qual que é a média do mercado? Bom, para fazer a questão da média do mercado, eu costumo usar um guia, que é um guia que eu publiquei para vocês ali na intranet, que se chama Guia de Valores. Tá?
Esse é um guia de 2018, realizado pelo Sinapro e pela Brad, tá? O Sinapro é o Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda do Rio Grande do Sul, e a Brad é a Associação Brasileira das Agências Digitais. Tá? Nesse guia tem uma espécie de parâmetro assim, de preços que as agências realizam, principalmente quando elas participam de concorrências. Vocês vão ver que os preços são muito estratosféricos, assim, são muito altos. Então, a gente não considera esse preço como um preço final, assim, de parâmetro para a gente. Eu considero uma porcentagem desse preço. Na página 25 desse documento, que está lá na intranet, vocês vão encontrar, ó, marca corporativa, o número 156. Eles cobrariam, de acordo com essa tabela, uma agência grande, uma agência como a Scala, como a Matriz em Porto Alegre, cobraria 22.900 para fazer esse negócio. Então, tipo, muito, muito, muito mais alto do que esse valor que eu comentei para vocês. Quando eu faço os meus orçamentos para a minha empresa, eu considero 25% do preço dessa tabela. E é mais ou menos esse o preço que as outras agências da nossa região praticam. Para fazer uma marca, se a gente fosse considerar 25% do preço dessa tabela, a gente cobraria cerca de 5 mil, 6 mil reais para fazer uma marca. Esse é o preço que provavelmente uma agência vai cobrar, tá? Eu colocaria aí entre 6 e 9 mil reais para fazer essa marca, tá? Uma agência, uma empresa que tem aí sei lá, uns 6, 10 funcionários, que tem experiência, que tem uma boa visão aí de mercado. Tá, Ciro, mas aí tu quer que eu cobre 1.900 e a agência cobraria 5 mil? Sim, se você tem a expectativa de trabalhar como freelancer, se você não tem uma estrutura de custo de uma empresa, a tua expectativa de remuneração é mais baixa, você não seria errado você praticar um preço assim. A não ser que você já tenha bastante experiência, que você tenha aí uma bagagem em que, inclusive um investimento, um computador melhor, você paga software. Se você tem um envolvimento aí maior de custo, aí você pode cobrar mais alto. Mas eu imagino que esse orçamento aí, mesmo nessas condições, vai chegar a 3, 4 mil, você como um indivíduo, um freelancer. Se você for dono de uma empresa e tem toda a estrutura de custo da empresa, aí esse preço já vai subir bastante. Como que eu faria a proposta, tá? E aí aqui é uma dica que eu dou para vocês. Eu sempre faço três possibilidades. Olha só como é que está organizado isso aqui. Ó. Eu faço uma proposição de preço em que eu chamo de proposição que é irracional. Não é aquilo que o cliente precisa. Vamos supor que ele pediu uma marca para gente. E ele não tem um nome, tá? Eu digo assim, olha, a opção número 1, eu cobrar 1.439 e só fazer o logotipo. O nome eu não vou fazer, o nome tu resolve, tá? Essa é uma possibilidade. Se ele me pedir isso, se ele quiser pagar isso, tranquilo. Eu faço só o logotipo, não tem problema, e eu vou ganhar bem por isso. Aí eu tenho duas alternativas aqui, ó. E aí isso aqui é importante. Eu faço assim justamente para que ele escolha aquilo que eu quero. Que é o seguinte, 1.790, o logotipo e o nome, 1.790, o logotipo, o nome, um manual simples e 3 aplicações. O que ele me pediu foi um logo, mas eu sei que com o logo ele não vai resolver muita coisa. Né? Ele vai precisar de um logo, ele vai precisar antes disso de um nome e ele vai precisar de uma aplicação, de algumas aplicações. Então, qual que eu quero vender aqui para ele? Eu quero vender essa terceira opção, a opção do logotipo, nome, manual simples e 3 aplicações. É isso que eu quero vender para ele. Tá? Só que assim, como é que ele vai saber se esse preço é bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um parâmetro. Então eu faço exatamente isso, eu coloco uma outra proposta exatamente com o mesmo preço, com menos e com menos entregas, né? Que é a segunda opção. Então ele compara, ele tem um parâmetro para comparar. Ele compara o segundo com o terceiro. Né? O segundo com o terceiro. Bom, se é o mesmo preço e o terceiro faz mais coisas, eu vou escolher o terceiro, que é exatamente o orçamento que eu estou montando. E é isso que eu vendo, tá? Mas e por que ele não escolhe o primeiro? Porque o primeiro, ele não resolve o problema dele. Ele não quer só o logo, ele precisa aplicar esse logo, ele precisa de um nome para a empresa dele. Então tem outras coisas envolvidas aí na proposta, no desejo dele, no anseio dele. Se ele escolher isso, tranquilo, eu vou trabalhar menos e eu vou ganhar bem.
Mas o meu objetivo é que ele feche a proposta número 3. Então, assim, a proposta número 1 é um preço baixo, insuficiente de acordo com o desejo que ele tem. A proposta número 2 é um preço alto, é irracional, tipo, não tem por que ele escolher isso. E a proposta número 3 é aquilo que eu quero vender, é a proposta ideal, tá? É a oportunidade para ele. Então, eu monto 3 possibilidades de preço para ele entender que eu já estou jogando aqui com possibilidades de desconto. Mas eu já tento direcionar ele para uma escolha, que é a escolha número 3. Entenderam? Bom, agora eu já sei o preço. Como é que eu preparo a proposta? Então eu não posso mandar por e-mail para ele, o meu preço de hora é tanto. É, essa explicação toda essa explicação que eu montei para vocês é uma explicação que tá mais que é uma coisa que vocês têm que fazer. Para o cliente só tem que chegar ao valor final da proposta. Né? Só tem que chegar ao valor final da proposta. Mas essa proposta ela tem que ter uma apresentação. Eu costumo fazer um documento, como esse aqui. Eu vou publicar para vocês um exemplo na intranet. É um documento, é um arquivo em PDF que tem lá o nome da minha empresa, tem lá basicamente 4 itens, que é a apresentação, uma descrição sobre o serviço, então como é que o serviço funcionaria, um cronograma para execução e a proposta. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o exemplo. Aí, ó. Se liguem só. Então, aqui eu tenho uma proposta. Então, tem uma apresentação, conforme conversamos, o foco do projeto estaria no desenvolvimento da marca e da promoção dos produtos na cidade, criaremos um planejamento de redes sociais. Esse aqui era um exemplo aleatório que eu fiz para vocês sobre planejamento, gestão de redes sociais para uma empresa, tá? O serviço completo contempla as seguintes etapas. Aí aqui tem um cronograma de como que isso poderia ser executado, ó, planejamento, produção, certo? Aí aqui tem o detalhamento de cada uma das etapas, ó, o que, que é o item 1, ó, eu coloquei aqui ó, 1, 2 e 3, né? O que seria o item 1, o que seria o item 2, o que seria o item 3. E depois, sim, o investimento, que seria a proposta. Né? E aí aqui explica como que ele poderia ser e tal, e as 3 propostas. Ó. Proposta número 1, que tinha um valor X, menos 10%, que é mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês. Eu coloquei aqui X, eu não quis deixar o preço aqui para vocês, mas é só para vocês entenderem, é a mesma lógica daquilo que eu estava mostrando nos slides. A proposta número 2, que é o valor X, e a proposta número 3, que também é o valor X, mas com mais elementos que a proposta número 2. Então, é isso aqui que eu quero vender para ele, é a proposta número 3. E aí eu envio para o cara, com uma assinatura e tal, e um prazo para ele me retornar com a resposta sobre essa proposta. Né? Mais ou menos isso. O ideal, às vezes, o ideal nem é mandar, o ideal é a gente apresentar a proposta, é ir lá no cliente, conversar com ele e apresentar a proposta. Mas por vezes eu acabo mandando também, quando eu não tenho muito tempo para apresentar. Então, só voltando aqui, aqui, muito bem. Muito bem. Então, qual que é a ideia, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora? Bom, eu gostaria que vocês tentassem montar um orçamento para mim, tá? Isso vai valer 1 ponto na média. Além daqueles conteúdos que vocês já receberam, aquelas orientações sobre avaliação, eu estou propondo aqui um desafio para vocês, que vai valer 1 ponto na média. Qual que é o desafio? É o seguinte, eu quero que vocês criem um orçamento para um serviço de gestão de redes sociais, tá? Então, eu tenho uma empresa, o nome dessa empresa se chama Comercial Guzatti, é um supermercado em Passo Fundo.
e eu preciso que vocês me enviem um orçamento. Eu estou precisando de alguém para fazer a gestão de redes sociais para minha empresa. Eu quero que vocês tentem montar um orçamento para mim e me enviar uma proposta, como essa que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão ter aí um desafio de montar o orçamento, tá? Uh, e criar esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa proposta comercial. E aí vocês vão me enviar essa proposta. Tá? Até o dia 8/4. Então vocês vão ter aí uma semana para me enviar essa proposta. Se quiser fazer, vai ganhar um ponto na média. Se não quiser fazer, não vai perder nada, mas vai deixar de ganhar. Tá? A avaliação lá que eu tinha comentado não muda. Por que essa aula foi sobre esse assunto, pessoal? Muitas vezes o atendimento da agência é responsável também pela etapa comercial. E ele acaba tendo que se responsabilizar muitas vezes por fazer orçamentos. Né? E é por isso que eu resolvi discutir com você sobre isso. É um assunto bem importante, eu acho que é útil para todo mundo. Então aí se dediquem, tentem fazer, criem uma proposta, tentem, verifiquem quais são as dúvidas que vocês vão ter e aí me perguntem, me questionem, coloquem perguntas aqui embaixo no vídeo que a gente vai conversando. Eu quero agendar com vocês uma live daqui a alguns dias no Google Meet e a gente pode também discutir um pouco sobre essa questão dos orçamentos, tá? É isso aí, galera. Um abraço, até mais.